Olá, querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui em mais um vídeo trazendo uma reflexão da palavra de Deus. E hoje vamos falar de um tema um pouco delicado. Por que o luto dói tanto? E por que às vezes as pessoas dão mais vazão para a morte do que para a vida? Esses dias eu me deparei com uma frase que meu marido chegou em casa falando. Ele participou de um velório de uma amiga, né, dele, da família, e ele disse que lá no velório tinha um pastor que fez uma baita reflexão, deixou todo mundo reflexivo naquele dia, que dizia o seguinte: quando a gente faz aniversário, a gente chama as pessoas, todo mundo, algumas pessoas falam assim: ah, eu não vou porque eu tô muito cansado. Ah, eu não vou porque eu trabalhei muito. Ah, eu não vou porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. E por que no enterro a gente consegue reunir o máximo de pessoas possíveis? Por que que quando a pessoa morre, ela recebe muitas homenagens, e quando a pessoa tá viva, às vezes não dá nem parabéns no seu próprio aniversário, ou simplesmente esquece, ou às vezes nem esqueceu, mas não faz questão de demonstrar, estampar na rede social, entendeu? Igual quando é na morte. Por que na morte todo mundo dá aquele valor? E aí, né, ele trouxe essa reflexão pra casa, ele falou que ficou muito reflexivo naquele velório. Quando o pastor disse aquilo, aquela mulher, aquela pessoa reuniu muitas pessoas no velório dela. E aí ele tava pensando, né? E ele chegou em casa e eu fiquei refletindo, é verdade. Por quê? O luto dói tanto, isso é verdade. Mas por que às vezes a gente dá mais valor à morte do que à vida? E eu, esse ano de 2025, vai fazer 4 anos que eu perdi o meu pai. Perdi ele na Covid, né? Bem na pandemia mesmo, onde estavam morrendo muitas pessoas, então a gente perdeu ele. E eu lembro da época do luto, que doeu muito, e até hoje dói, né? Ele vai fazer aniversário, entre aspas, de morte em março, né? E toda vez que é essa data, dói muito, né? Também quando é aniversário dele, agora em janeiro seria o aniversário dele, a gente lembra muito, eu e minha família, minhas irmãs. E ainda dói bastante. Mas por que a gente deixa essa dor doer tanto? Por que às vezes é tão... A gente não controla, né? Quem perdeu alguém, sabe? Principalmente alguém próximo. Eu nunca tinha perdido alguém tão próximo como um pai, né? Logo na pandemia, foi a única pessoa próxima a mim. E eu sempre dizia antes do meu pai falecer, eu via as pessoas lá com luto, eu falava assim: nossa, eu nunca passei por isso, graças a Deus. Na época eu tinha 27 anos, era 27, 26, 27 anos, era 27, quando ele faleceu. E eu ficava assim, né, nossa, eu não imagino perder alguém próximo de mim. E até que eu passei e eu vi como é ruim. Então o luto, ele dói muito, mas a palavra de Deus, ela diz assim, em Tessalonicenses 4, versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E a gente sabe, como cristão que conhece a palavra de Deus, que a vida, que a morte, ela não é o fim. Para nós, a morte, ela é o começo. Mas não é fácil pra gente. É fácil às vezes falar, vivenciar na pele. Quando eu vivencio o luto, na pele eu vi como é difícil. Mas nós, como os cristãos, sabemos que nós estamos aqui de passagem, mas que existe um reino, um céu. Fora daqui, fora da terra, existe uma vida eterna. E o luto, ele dói, não tem como. No meu caso, a minha reação foi de choque, porque eu tive alguns sonhos, enfim, eu não entendi na época, eu achei que era porque ele ia viver, enfim, eu não entendi. E no meu caso, como eu não fui criada com os meus pais, eu fui criada com os meus avós, quando meu pai faleceu, eu tive a sensação de que foi me roubado algo, porque eu já não fui criada com eles, né? Eu hoje entendo que foi plano de Deus mesmo, que isso pode acontecer. Às vezes a gente não vai ser criado com a nossa família, porque Deus tem um plano lá na frente.
tudo que aconteceu, a morte, a forma que ele entrou no hospital, na época não tava tendo hospital nem no hospital particular, nem pessoa pagando, às vezes estava tendo leito de UTI, e a forma que tudo aconteceu, eu acredito que foi um plano de Deus ali, não deixou ele morrer indignamente, digamos assim, porque muita gente estava morrendo sem UTI na época, né? Foi o mês que mais explodiu assim no Brasil, março de 2021, foi assim, pancada, morreu não sei quantos milhões de pessoas no Brasil, então estourou mesmo, não foi legal na época que ele faleceu, foi muito difícil. E aí a forma que ele faleceu, a gente conseguiu, através da ajuda divina de Deus, um hospital para ele, médico, todo cuidado, enfim, creio que tudo foi um plano de Deus. Então, na época, assim, eu não entendi, mas eu vi a mão de Deus, hoje eu vejo, doeu muito, mas eu vejo que tudo Deus tem um plano, tudo Deus tem um propósito. E o que eu quero falar com tudo isso? Que apesar do luto doer, às vezes você passou por isso, sabe? O luto, ele dói muito, mas nós, como cristãos, nós sabemos que a vida, ela continua. Que existe uma vida além desta vida. Que existe um reino. E nós estamos aqui não só para casar, ter filho, blá blá blá. Estamos aqui porque existe um propósito. Então, o nosso propósito não é simplesmente nascer, casar, ter filhos e morrer. Mas existe uma vida além dessa vida. E o que estamos deixando aqui? Então, o luto, apesar de doer, a gente sabe que um dia será você, seremos nós que não estaremos mais nesta terra, mas nós sabemos uma vida eterna que existe. Então a nossa esperança está em Cristo, apesar do luto doer, a nossa esperança está em Cristo. E devemos dar valor com tudo isso que aconteceu, o falecimento do meu pai, tudo isso que aconteceu, eu tirei uma lição muito grande, que a vida é hoje, é agora. Não deixe para comer hoje, para comer amanhã o que você pode comer hoje. Não deixe de usar uma roupa nova, uma roupa bonita. Amanhã eu uso, esperando a ocasião especial. Não deixe de fazer uma mesa linda na sua casa. Não, vou fazer para as visitas, porque é hoje, porque a gente não sabe do dia da manhã. Não deixe de viver momentos especiais com as pessoas que você ama. Amanhã, não deixe para chorar quando morrer, não deixe para homenagear no Instagram, seja onde for, quando morrer, sabe? Não deixe para ir no aniversário ou algo do tipo, homenagear a pessoa quando ela morrer, sabe? Eu falo muito assim, os meus amigos que me amam, que são de verdade, é melhor eles demonstrarem agora. A mesma forma é melhor demonstrar agora, porque quando eu morrer, quando as pessoas morrer, eu não vou ver. O que adianta colocar, nossa, amava a Thaís, nossa, amava a pessoa tal, nossa, eu amava fulano. E o que me consola hoje é que eu sei que o meu pai, ele está num lugar melhor, ele está com o pai. E eu queria ter aproveitado mais, mas o pouco que ele estava na terra, eu aproveitei. Lembro de momentos maravilhosos, recordações, fotos, eu sou muito de foto, né? Então a gente tirava fotos, saía, comia, fazer algumas coisas. Os últimos anos foram bons. Então, apesar do luto doer, a gente sabe que um dia nós iremos reencontrar com cada uma das pessoas que faleceram. Então, fica uma lição pra mim, pra você. Não ame amanhã, não espere amanhã, não espere a ocasião especial. Diga hoje, abrace hoje, ame hoje, porque o luto, ele pode doer. Mas Jesus é a sua e a minha nossa força. E um dia lá no céu nós reencontraremos com cada um dos que a gente conheceu e amou aqui na terra. Assim como um dia nós encontraremos com o nosso Pai, o nosso Cristo, Senhor Jesus. Obrigada por você ter ficado até o final. Curte, comenta, compartilha. Conta aqui alguma experiência que você tem com o luto. Sabe, não deixe de mandar esse vídeo para os seus amigos. E que Deus te abençoe e até mais.